Bom, pessoal, eu não preciso me apresentar para vocês. Todos conhecem as minhas convicções. Eu falo sobre a reforma da Previdência desde que cogitaram isso logo após a derrubada da Dilma. E, obviamente, eu não estou aqui para contradizer tudo que eu disse. Mas é preciso analisar o que ela falou. A Tabata, ela foi patrocinada pelo senhor Ambev para estudar fora do Brasil. E existe uma diferença muito grande entre aquilo que se estuda e aquilo que se pretende para um povo. O que eu quero dizer é que existe uma diferença muito grande entre a academia e a política. E no momento que ela fala que ir contra a reforma da Previdência significa ir contra tudo que ela estudou, ela não está mentindo. Sabe por quê? Porque, pasmem, realmente ela estudou isso. Claro que ela estudou isso. Ela estudou porque ela estudou em uma escola liberal que ensinou ela muito bem como fazer contas. Ela estudou numa escola liberal que ensinou para ela que você tem que aproveitar o momento oportuno para se aproveitar daquela situação específica e não ter saída. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Brasil vive hoje um momento dentro do qual ele foi colocado para que não exista saída à reforma da Previdência. E o que eu chamo a atenção de vocês da importância de reverter tudo isso para essa manipulação internacional que nós vivemos é exatamente por isso. Veja bem, a sequência de eventos, eu vou deixar isso aqui só para trazer aqui um pouquinho de ilustração. Então, vou deixar essa telinha aqui, enquanto vocês compartilham para aumentar o alcance. Eu queria falar com vocês sobre a sequência de eventos que o Brasil viveu nos últimos 4 anos. Nem digo 4 anos, eu digo nos últimos 5 anos. Porque no ano anterior às eleições, a equipe do Aécio Neves começou a destruir a economia brasileira. E a gente precisa admitir que, infelizmente, a crise econômica mundial, ela trouxe um problema seríssimo para o Brasil, claro. Mas o governo da Dilma, ele estava tentando substituir a compra das commodities pela compra dos produtos internos. Foi aí que veio, assim, de uma forma absurda, o mundo inteiro passando por uma crise. Internamente fez-se uma jogada de mestre, porque se você isola o cenário brasileiro do resto do mundo e fala que a Dilma expandiu crédito, diminuiu tributos e causou um alto endividamento e um consumo muito grande dentro do Brasil, isolando a variável externa, você condena as políticas da Dilma, claro. Mas quando você pensa que ela fez isso para salvar a indústria nacional no momento que o resto do mundo parou de comprar, aí você entende que ela não cometeu um erro, ela fez uma jogada de mestre, porque o resto do mundo parou de comprar do Brasil. A Dilma criou uma forma de escapar desse grande problema através do consumo interno. Ela substituiu o consumo interno pelo consumo externo. E olha, eu vou falar com vocês, pasmem, eu aprendi isso na palestra do Paulo Henrique Amorim, dentro da FIENG, em Minas Gerais, que foi exatamente no momento que eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Henrique Amorim, que coincidentemente faleceu no dia da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. Então, nesse dia de hoje, que é um dia de duplo luto para o povo brasileiro, eu tenho que resgatar talvez um dos ensinamentos mais importantes da minha vida política, porque foi um dos ensinamentos que realmente me fez interessar um pouco mais sobre política, no momento que eu vi o Paulo Henrique Amorim falando que a Dilma substituiu o consumo internacional por causa da crise pelo consumo interno. E essa substituição de consumo fez com que o Brasil saísse da crise ainda maior do que já estava. E
esse ensinamento, que foi talvez um dos primeiros que eu tive em termos de política, ele me serviu para perceber uma coisa. É possível para um governo se blindar contra uma crise internacional, desde que esse governo realmente tenha amor ao próprio povo. Só que, na sequência, a gente teve uma série de eventos, logo após o Brasil ter encontrado o pré-sal, a economia ter começado a bombar, e o mundo ter passado pela crise do capitalismo e o Brasil ter se blindado dessa crise, nós tivemos um evento muito triste no Brasil, que foi o início da destruição da nossa economia. E o início da destruição da nossa economia não foi apenas o golpe. Nós tivemos um conjunto de eventos que veio exatamente para desestabilizar a economia brasileira. Em 2013, um grupo de manifestantes virtuais, a gente lembra do Revoltados Online, a gente lembra do movimento Passe Livre, foram vários grupos que surgiram nas redes sociais, todos esses grupos incentivando a classe média a sair da inércia política e começar a lutar contra a classe trabalhadora. E nessa brincadeira, nós tivemos aí o levante da classe média contra o governo do PT e começou um grande oba-oba dentro do Brasil. Esse grande oba-oba, infelizmente, ele começou a retirar uma coisa que os keynesianos chamam de espírito animal, aquela vontade de empreender, porque o oba-oba falava de uma crise econômica. O oba-oba falava do país mais corrupto do mundo. O oba-oba falava de um país que estava prestes a quebrar. Aos poucos, as empresas começaram a desistir de investir. Aos poucos, o aquecimento do mercado interno, que foi causado exatamente por causa da crise internacional, ele foi diminuindo. Se o mundo externo não comprava e também o mundo interno parou de comprar por causa dessas campanhas, era normal que a gente tivesse um pouco de redução da atividade econômica, mas como se não bastasse essa redução da atividade econômica por causa dessa impregnação da palavra crise na cabeça das pessoas, nós tivemos também um trabalho muito sincronizado de ataque contra a reputação, a credibilidade do fazedor de política. Vocês lembram da campanha que ficava frisando constantemente que a Dilma é burra, a Dilma é burra? Isso não foi uma brincadeira. Isso foi uma campanha que utilizou um conceito econômico importantíssimo, que é a credibilidade do fazedor de política econômica. Ao tirar a credibilidade do fazedor de política econômica dentro do Brasil, automaticamente o brasileiro foi perdendo o incentivo para investir, começou a guardar dinheiro. Outros brasileiros ficaram com medo da crise, começaram a guardar dinheiro. E não foi só isso, a gente teve também a Operação Lava Jato, né, que foi talvez a facada final, porque o Brasil que parou de vender para fora, o Brasil que estava muito quebrado nessa época, ainda gerava muito emprego por causa das suas grandes empresas que vendiam para fora, veio a Operação Lava Jato e destroçou essas empresas. Logo na sequência, nós tivemos a vitória do Aécio Neves através do golpe contra Dilma. E depois do golpe contra Dilma, nós tivemos as primeiras medidas de austeridade em caráter legislativo. Nós tivemos a PEC da morte, que congela os gastos públicos por 20 anos, e nós tivemos também a reforma trabalhista do governo Temer. Essas duas medidas legislativas, elas foram extremamente pesadas, porque, veja bem, a PEC da morte, ela congela os gastos públicos por 20 anos. Ao mesmo tempo, nós tivemos um presente da Operação Lava Jato, um presente das campanhas do Aécio Neves, um presente da Rede Globo, que foi o maior desemprego da história do Brasil. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é muito simples. Depois de ter causado o maior desemprego da história, com uma queda na arrecadação, depois de ter congelado os gastos públicos por 20 anos, e depois de ter criado um caminho por fora para que grande parte dos trabalhadores deixem de pagar a Previdência, como que a Previdência vai se sustentar? Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? A esquerda, que hoje se levanta contra a reforma da Previdência, olha que coisa linda. PT, PSOL, PCdoB foram os únicos dos grandes partidos que votaram em bloco contra o fim da Previdência.
A pergunta básica que eu faço hoje é o seguinte: é muito fácil se virar contra um congressista traidor, porque ele é o traidor do momento. O traidor do momento é aquele cara que todo mundo confiava que ele estaria de um lado e ele foi para o outro lado. Mas realmente o que ela estudou responde para ela que não há forma diferente de dar continuidade no país sem aprovar a reforma da Previdência. Olha, o aecismo conseguiu gerar o maior desemprego da história, não tem mais arrecadação por causa do maior desemprego da história. Nós temos ao mesmo tempo uma PEC que congela os gastos públicos. E nós temos ao mesmo tempo um caminho por fora da CLT, de forma que as pessoas simplesmente podem trabalhar sem contribuir com o INSS. E a pergunta básica é: quem é responsável pela reforma da Previdência? Será que vale a pena a gente, nesse momento, tentar minimizar e pensar que a Tabata é responsável pela reforma da Previdência? Não. Responsável pela reforma da Previdência é a classe média, que em 2013 começou a complicar a economia brasileira. Responsável pela reforma da Previdência é, sem dúvidas, o pobre de direita, que está desde 2013 trabalhando para destruir a economia brasileira. Responsável por essa reforma da Previdência, agora eu falo e falo sem medo nenhum de falar e sem medo nenhum de errar. O maior responsável por essa reforma da Previdência é o congressista, não de hoje, é o congressista que, durante o processo de golpe contra Dilma, ele se manteve inerte. Responsável pela reforma da Previdência são as pessoas com grande alcance, os formadores de opinião, que se calaram no momento em que a Dilma começou a sofrer o ataque pelas redes sociais. Responsável pela reforma da Previdência é você que se omitiu de proteger a presidenta democraticamente eleita, porque você ficou com vergonha de proteger a Dilma naquele momento, afinal de contas ela estava muito criticada. Olha, dentro do próprio PT tiveram vários deputados que não defenderam a presidenta democraticamente eleita no momento que ela estava sofrendo ataques, porque era mais conveniente se esconder da impopularidade da Dilma, mas a impopularidade de uma mulher que foi eleita e reeleita. Que impopularidade é essa? Essa impopularidade da Dilma é uma impopularidade vinda da fraqueza da esquerda, da falta de união. Sabe qual que é a diferença da esquerda para a direita? E eu fui criticado hoje por criticar a esquerda e eu falo. A diferença da esquerda para a direita é que a esquerda deixa seus elementos serem destruídos. A esquerda foi deixando um a um ser devorado e começou pela Dilma. Quando a esquerda permitiu um levante da classe média contra Dilma, quando os formadores de opinião que hoje estão aparecendo aí contra tudo o que está acontecendo se calaram quando a Dilma estava sendo ofendida, isso começou a ser escrito. Agora, a pergunta básica que eu faço para vocês é muito simples. O Brasil de 2014 fechou com o menor desemprego da sua história. Agora, depois que os congressistas brasileiros deixaram o Aécio Neves lavar a égua em cima da reputação do presidente e destruir a reputação do presidente, um golpe de Estado feito pela classe média contra a presidenta da República, uma reforma que congelou os gastos públicos por 20 anos, outra reforma que criou um caminho por fora da CLT, de modo que as pessoas podem trabalhar sem recolher o INSS. E a maior crise política e econômica de todos os tempos. A pergunta que eu faço para vocês é muito simples. Vocês acham que em algum lugar do mundo uma pessoa vai estudar que é possível manter a Previdência, sendo que esse país não mantém empregos? Esse país, em poucos anos, ele provavelmente não vai manter o alimento do povo. Será que ele conseguiria manter essa Previdência? Agora, eu acho que se eu estivesse no lugar da Tabata, eu teria consciência que a Previdência ela é insustentável, não por causa da Previdência de 2014, mas porque eles foram criando um monte de enforcamentos
para não permitir a Previdência ser sustentável. Eles criaram o maior desemprego da sua história. Eles criaram também uma PEC que congela os gastos públicos. Eles criaram um caminho por fora da CLT. Eles destruíram a arrecadação da Previdência para, nesse momento, ela se tornar insustentável e ser reformada. Porém, a diferença básica é que, mesmo sabendo que a Previdência é tecnicamente sustentável, e mesmo concordando que a Tabata está certa, quando ela fala que isso vai de encontro com o que ela estudou, se eu tivesse votado pelo que eu estudei e não por minhas convicções, eu deixaria de ser eu. E essa reforma, ela poderia ter sido escrita de forma que ela não prejudicasse os mais pobres. Essa reforma poderia até ser matematicamente necessária, mas da forma como ela está sendo implementada, ela é uma reforma covarde.